Paz do Senhor, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Alguém gravou aí? A palavra do Senhor diz assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente em uma visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. Vamos ler mais um pouquinho aqui no versículo 9, né? E no dia seguinte, indo eles ao seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E quando lhe preparava, sobreveio em arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras, e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E na segunda vez lhe disse: Não faças tu ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se. E estando Pedro duvidando acerca do que aquela visão que tinha visto, eis que homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando na Pedro na visão, o Espírito lhe disse: Eis que 3 homens te buscam, levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Até aqui, irmãos. Depois nós vamos, mantenha aberta aí a sua Bíblia para a gente utilizar de alguns versículos. Bom, nós vemos que o texto aqui, a gente vai falar um pouquinho com respeito a esse encontro inusitado entre um centurião da corte romana, né, o cara Cornélio, e Pedro, tão conhecido discípulo de Jesus. Observa que quando Jesus, ele comunica aos discípulos que o Espírito Santo viria, e ele deixa uma tão conhecida frase, né, ide aos confins da terra, né, em Judá, em Samaria, ide por todas as nações, levai a palavra. E a gente usa muito esse texto, esse versículo, para falar do trabalho de ser um missionário, de levar o evangelho, mas isso na prática ali no momento, não foi algo tão instantâneo assim, ou seja, os discípulos ouviram aquilo e já praticaram, porque havia no coração deles ainda uma resistência muito grande em lidar com pessoas fora do ambiente judaico, que a Bíblia nós usamos o termo gentio para isso, né? Os gentios, aqueles que eram estrangeiros.
havia uma certa resistência por parte deles, mas o interessante é que essa resistência, a gente olha para a palavra, e nós achamos que essa resistência, foi Deus que criou, isso não é verdade. Você não vai ver em nenhum versículo da Bíblia, Deus falando assim, eu não quero que vocês nem entrem na casa de um gentio, eu não quero que vocês nem conversem com um gentio. O que você vai ver no livro de Números e em Deuteronômio também, bem reforçado, é que não houvesse casamento entre alguém do povo de Israel com alguém de outra nação. Mas nos mesmos livros de Números e Deuteronômio, a Bíblia também fala que o povo deveria amar o estrangeiro, porque um dia eles foram também estrangeiros no Egito. Então, em nenhum momento a palavra diz que deveria ter essa repulsa, mas isso foi criado, de certa forma, pela cultura, reforçado pelos fariseus, pelos homens que se diziam doutores da lei, e Pedro, como um bom judeu, na palavra ele tinha uma resistência, então as coisas não funcionaram tão automaticamente assim, os discípulos não saíram pelo mundo afora, porque ainda havia no coração uma resistência. Só que você vai ver na palavra de Deus que existem dois indivíduos aqui. Um que é totalmente propenso à salvação, porque todos aqueles que estão hoje na humanidade, independente do que você fez ou do que você não fez, você é um candidato à salvação. A salvação não mede mais de onde você veio, do que você faz, não tem mérito nenhum, porque a própria palavra diz que ela não vem de nós mesmos, não vem de vós, mas ela é um presente, é um dom de Deus. Então ela é para todos, e naquele momento a salvação, Cornélio, que era um centurião, ou seja, um soldado responsável por 100 soldados, a palavra fala que ele era da corte italiana, então ele não era um soldado comum, ele era um soldado que estava vivendo com regalias, com bens. Ele fazia parte da corte mais elitizada da Cesareia. Lembra que Cesareia era a cidade a qual Herodes tinha fundado, trazendo o nome de César, mas dentro das cercanias judaicas. Então Cornélio era um homem que não precisava, vamos dizer assim, ele não era carente financeiramente. Ele tinha uma vida estruturada, ele tinha servos, ele tinha poder. Mas a própria Bíblia relata que Cornélio era um homem bom, era um homem temente a Deus, era um homem que era piedoso, dava esmolas, a ponto de essa característica de Cornélio chamar a atenção de Deus, atrair a atenção de Deus. Só que você vai perceber que se fosse esperar talvez os discípulos irem até ele por iniciativa própria, isso ia demorar, até pela resistência, era um homem de poder. Lembra que o Império Romano perseguia os cristãos, então tinha toda uma repulsa. Mas você vai perceber que Deus, ele age nesse momento, tanto na vida de Cornélio, como na vida de Pedro. Sempre foi da vontade de Deus, isso é importante você entender. Em toda a Bíblia, apesar de a gente falar povo judeus, mas sempre Deus teve um plano de salvação para toda a humanidade. Você vai ver em Isaías 25, quando ele fala que a promessa, todas as cidades e nações temerão e louvarão ao nome do Senhor. Isaías 25, 3. O próprio rei Davi várias vezes falou sobre isso, e os povos te louvem. Então já era plano de Deus. Se você for lá no livro de Gênesis, capítulo 15, você vai ver uma coisa interessante. Quando Deus chama Abraão, ele mostra para ele dois cenários. Ele fala assim, você vai, está vendo essa areia aí? A sua descendência será como areia, não vai ter como contar. Depois ele fala, agora olha para o céu, as estrelas do céu, você também, sua descendência,
Então isso é uma alusão, querido, que a areia estava falando da descendência humana, daqui, haveria uma descendência física, mas ele também está olhando o celestial, mas vai também ter uma herança que é divina, que é celestial, que não é daqui, entende? Então sempre Deus, ele voltou o seu olhar, não era para um povo específico, embora a gente saiba que naquele momento, Deus encontrou no coração de Abraão tanta fé e tanta sinceridade, que a partir dele se criou uma nação, mas já existia a manifestação de Deus em outros povos. Lembra que Abraão encontra com Melquisedeque? Quem era Melquisedeque? A Bíblia fala, era sacerdote de Deus, era homem de Deus. Então Deus sempre Deus tinha um plano de salvação, independente de origem, de mérito. E aí Deus olha para Cornélio e vê, e aquele indivíduo chama a atenção. E aí eu quero abrir um parênteses para uma coisa. Infelizmente, nós praticamos um pouco o que Pedro, daquele dia, sentiu ainda hoje. Nós temos muita restrição ainda em lidar com pessoas, muitas vezes gostamos muito de convidar para cultos, de convidar para eventos, mas nós não atentamos muito na importância que a salvação tem na vida do indivíduo. E o pior, quando nós encontramos pessoas muito boas, pessoas simpáticas, nós às vezes vemos nela, essa pessoa falta tudo, tá quase um crente, só falta Jesus, mas não é só falta Jesus, não falta tudo então, mas porque nós vemos as pessoas com um olhar humano, e muitas vezes achamos que a salvação é só uma coisa entre nós. Querido, Deus tem salvação para derramar para todo mundo. A salvação, ela está à disposição. Só que, reparem uma coisa no texto. Deus manda um anjo. O anjo poderia ter virado para Cornélio e falar: Cornélio, é o seguinte, olha, tem um plano de Deus. Tem um evangelho, tem uma estrutura bíblica que Jesus morreu e contado tudo. Mas, querido, Deus não aliciou anjo para isso. Deus aliciou nós. Nós fomos chamados para levar o evangelho. Então Deus faz o seguinte: eu vou mandar um anjo. Isso não é premissa, tá? Deus não vai mandar um anjo para todo mundo, não. Mas naquele contexto Deus mandou. Mas o anjo conduziu Cornélio a alguém que iria levar a palavra. Você entende isso? Então isso você tem que entender, que o Espírito Santo e os anjos vão estar nos ajudando, vão estar ministrando, mas ele vai conduzir pessoas perto de você, levar pessoas talvez no seu lar, no seu local de trabalho, até na rua andando, mas para que você leve a palavra de salvação, para que você apresente o que Deus deu para você de graça. Isso é muito maior do que qualquer outra coisa que nos conduza a um ambiente eclesiástico. Culto é importante, leitura da palavra é importante, todas as outras coisas são importantes, muito, muito, mas a salvação, ela é o bem maior, e ela só vem, sabe como que a salvação vem? O que está escrito lá, quando se diz, aonde vem a salvação? Romanos 10:17, a salvação vem pelo ouvir, mas ouvir o quê? A palavra de Deus. Então você tem que anunciar, querido. A gente acha que o ouvir a palavra de Deus é só aqui. Não, tem pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus e elas estão perto de você, só que você não vê, porque você está numa mente ainda igual Pedro aqui, está focado em outras coisas. Nós valorizamos às vezes mais as liturgias, as ideias, e esquecemos que a salvação, ela é simples, ela foi dada a toda a humanidade, e você tem autoridade diante de todo o reino de Deus para anunciar o evangelho. Você é um ministro, há sobre você essa autoridade, mas precisou que houvesse um encontro aqui entre Cornélio e Pedro, e interessante que Deus, ele aproveita aqui para trabalhar dos dois lados, para trabalhar na vida de Cornélio
Porque Cornélio era um homem bom, mas precisava ouvir a palavra para se salvar, querido. Aí você olha para o texto e fala assim, então Cornélio já estava salvo. Se Cornélio tivesse salvo, não apareceria um anjo para ele e conduziria ele para Pedro, não. Ele precisava ouvir a palavra, ele precisava ouvir quem é Jesus, porque como está escrito em Timóteo, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Então não tem salvação se não tem por Jesus, querido. Não é porque você é uma pessoa boa, porque você paga os impostos, porque você dá esmola. Isso Cornélio fazia. Agora, chamou a atenção de Deus? Chamou. Mas Deus fez o quê? Conduziu a alguém que iria levar a mensagem de salvação. Até aqui, amém? Está entendendo? Glória a Deus, querido. Aí você vê, o anjo aparece para Cornélio e manda ele lá para Jope. Lembra onde era Jope? Onde Jonas foi chamado lá, né? E ele quis dar um migué em Deus, né? Lembra da Jonas, da baleia, etc, né? E aí ele manda dar um recado e vai encontrar com Pedro. Aí olha o outro lado da história, onde Pedro estava. Querido, Pedro estava orando. Pedro era homem de Deus, ele estava orando. E aí Deus dá uma visão para ele também. E nessa visão, Deus apresenta para que ele matasse e comesse os animais mais impuros que existiam, porque justamente naquele momento conflitou com o ensinamento. Pedro era um bom judeu, porque mesmo Deus mostrando uma visão para ele, ele fala, Senhor, eu nunca comi e nem vou comer. Ele contesta o próprio Deus na hora. E isso é importante você ver como muitas vezes a religião que está entranhada em você acaba sendo maior do que o que Deus tem para fazer na sua vida. E Pedro ainda contesta e aquilo precisou ser insistido. E Deus ainda olha o coração de Pedro, que mesmo com aquela visão, e Pedro ainda tentando entender, quando o pessoal de Cornélio chega na porta e bate, o próprio Espírito Santo tem que falar com ele, Pedro, ó, vai estar batendo aí na sua porta, uma pessoa assim, vai com ele sem reclamar. Até isso precisou, porque era bem capaz de alguém bater na porta, explicar o que era e falar assim, não, eu não me misturo com os gentios. Era bem capaz, então o Espírito Santo teve que, ainda assim, dar uma reforçada, para você ver como é que o ser humano é difícil, né? E aí, querido, isso é uma coisa que nós precisamos nos colocar nessa posição. Nós precisamos dar ouvidos ao que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. Nós temos que observar que existe um projeto muito maior que chama salvação e nossa missão é essa. Independente se você veio de lugar A, se você veio de lugar B, se você pratica isso, se você se veste assim, se você deixa de se vestir, isso aí, algumas coisas são para essa vida. São coisas que às vezes precisam para uma doutrina, para um direcionamento, mas a salvação ela é algo, querido, supra-sumo de tudo. Nós só estamos aqui por causa disso, porque o Senhor nos deu e porque nós vamos anunciar ela, não tem outra missão, né? E aí Pedro segue e vai na casa de Cornélio. Observa uma coisa interessante. Pedro sabia que ele precisava levar a palavra, ele foi aliciado para isso, ele foi anunciado para isso, ele sabia o que ele tinha que fazer, mas o coração é tão difícil, que ele chega na casa de Cornélio, ele já dá uma palavra, olha, eu não deveria me misturar com os gentios, mas, como ele lembrou da visão e falou assim, Deus falou para mim, que eu não devo dizer algo impuro, aquilo que o próprio Deus purificou, então por isso eu vim, ele já se justifica. Você vê que ainda o coração estava bem difícil ainda, né? Bem entranhado, o Espírito Santo estava trabalhando ainda na vida de Pedro. E aí Cornélio relata tudo o que aconteceu, conta a história toda. Não, Deus falou assim comigo, eu vi um anjo, isso, e ele falou assim,
né? Deus conta a história toda. E a reação de Pedro é uma reação ainda mais difícil, porque você percebe na reação dele que ele ainda não tinha entendido. Porque Deus tira ele de casa, dá uma visão, explica para ele: ó, meu filho, não diga o que é impuro, aquilo que eu estou dizendo que está sendo purificado. O Espírito Santo ainda fala com ele que havia alguém. Ele chega lá, Cornélio conta a história toda. E ainda ele pergunta assim: tá bom, o que vocês querem então? Obviamente, né, que o que eles queriam era que ele falasse do Evangelho, eles tiveram que explicar. E aí você vai ver, querido, pessoas que estão precisando de uma palavra sua, só falta dizer para você: meu filho, o que eu quero é que você me explique o Evangelho. E muitas vezes isso é latente, às vezes o Senhor coloca pessoas no seu caminho e você não percebe isso. Eu já contei uma experiência aqui uma vez eu vou contar de novo, uma vez que uma jovem senhora bateu no meu carro parado no estacionamento. Acho que eu já contei, eu vou contar de novo. E aí você observa que meu carro estava estacionado, eu estava tomando café numa padaria, e uma jovem senhora saiu da garagem e ela se enrolou com a bolsa e ela não conseguiu fazer a manobra correta e pegou meu carro estacionado bem no meio e deu uma amassada no carro, que foi uma beleza, né? Aí ela entrou meio em choque na hora, ficou meio assim, né? E aí chegou o marido dela, vendo aquele cenário e tal, e virou para mim: não, tem seguro, a gente acerta. E deu tudo certo, humanamente falando. Só que eu comecei a ter contato com ele me explicando: não, tem oficina tal, é assim. O carro precisou ficar uns dias, não, mas eu vou te dar um carro reserva. Aí o prazo do carro reserva acabou, ele me ligou e falou: não, eu vou pagar mais tantos dias do carro. Foi uma educação só, né? Mas ele começou a conversar comigo: não, que eu faço isso, eu frequento a igreja, estava longe de Deus, etc., aquele negócio todo, né? Passou, resolveu o carro, agradeci. Um dia eu estava orando ao Senhor, o Senhor falou um negócio comigo, que eu não esqueço até hoje, porque essa família, inclusive, foi embora, mudaram. Ele falou assim: olha, você perdeu uma oportunidade de falar do meu Evangelho, porque aquilo aconteceu justamente para isso e você não percebeu. Irmão, que me deu uma tristeza comigo. Por quê? Porque aquele negócio, você está tão envolvido com outras coisas e tal, e você esquece que Deus coloca certas situações na sua vida para que você anuncie o Evangelho, para que você fale do nome dEle. E realmente depois eu fiquei pensando as dicas que Ele me deu nisso, né? Perguntando, que eu já fui Ele mesmo falou sem eu perguntar: já fui de igreja, não sou mais. Você entende? Estou igual Pedro aqui, já está tudo certo, estava no lugar. O que você quer então de mim? Não, você entende? Querido, tem coisas que vão acontecer, presta atenção que o Espírito Santo está fazendo. Você está perdendo a oportunidade de falar do projeto de salvação na sua cara, passando, e você não vê. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro ali, tudo certo, o clima estava bom. A palavra fala que quando Cornélio vê Pedro, até se ajoelha, porque aquilo foi tão emocionante para Cornélio, ver a visão se cumprindo, Deus falar com ele. Foi uma experiência. Você presta atenção, Cornélio, a Bíblia fala que ele era um homem de oração. Está lá, não era só homem de oração, o texto falou o quê? Homem de contínua oração. Então ele era um homem que ele tinha, só que ele ainda não entendeu os detalhes. Quando Paulo, lá ainda no livro de Atos, Paulo encontra uma pessoa que ficou muito conhecida depois, que é Apolo. Apolo era um homem que tinha uma experiência com Deus, e a Bíblia fala que ele tinha uma eloquência, ele conseguia se expressar bem, ele conseguia chamar a atenção. E aí, Paulo e quem estava com ele, se eu não me engano é Priscila e Áquila, eles se apresentam para Apolo, e a Bíblia fala o seguinte: eles apresentam para Apolo mais pontualmente o reino de Deus. Ou seja, Apolo era um homem de Deus? Era, mas ele precisava ouvir a mensagem da salvação. Então você vai perceber que
tem pessoas que vão, Cornélios da vida, que vão aparecer, e pessoas que têm uma vivência com Deus até, mas que precisam entender o projeto de Deus na sua pontualidade. Isso é a salvação. Porque só você dizer que gosta de Deus, que conhece de Deus, mas você precisa entender que para a salvação acontecer, você tem que reconhecer Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida. E você tem que entender que existe um processo. Então Cornélio estava emocionado, ele até se ajoelha perante Pedro, e Pedro fala, não, sou homem igual você. Pela emoção que ele teve. E Pedro então, diante do que eles falaram, começa a pregar. E aí Pedro começa a explanar a palavra, começa a falar de Jesus, começa a ministrar aquilo que ele conhecia. Você vai ver uma coisa interessante. Os discípulos já tinham uma experiência com línguas. Eles estavam lá no dia de Pentecostes, e aí o Espírito Santo vem, eles falam em línguas reconhecidas por outras nações, e outras pessoas que estavam naquele lugar, naquele dia, para a festa de Pentecostes. Então lembra, a festa de Pentecostes era uma festa que chamava a atenção de várias regiões, então tinha muitos estrangeiros na cidade, e a Bíblia fala que aquelas pessoas que estavam ali começaram a ouvir os discípulos falar na própria língua. Você imagina eu estou lá nos Estados Unidos, um exemplo, com um americano do meu lado, e alguém começa a falar, e eu viro para o americano e falo assim, olha, ele está falando em português. O americano, não, ele está falando em inglês. É mais ou menos assim que aconteceu, as pessoas juntas, mas só que cada um ouvia na sua própria língua natal. Então ele já tinha uma experiência desse sobrenatural. Só que agora ele viu uma coisa interessante, ele não imaginava, ele achava que isso só ia acontecer com os discípulos, com as pessoas que estavam ali no judaico, né? E a Bíblia fala que antes de ele terminar a pregação, o Espírito Santo cai sobre o grupo que estava com Cornélio, e eles começam a falar em línguas. Uma ação inesperada e sobrenatural. E aí isso nos chama a atenção, querido, você não vai precisar nem terminar a conversa, porque o Espírito Santo ele já vai chegar e já vai agir poderosamente, mas precisa que você comece, precisa que você coloque o ouvir da palavra. Pedro começou a ministrar sobre a palavra. Querido, a palavra de Deus tem uma ação tão tremenda. Às vezes a gente ouve algumas pessoas que espiritualizam até a própria Bíblia. Presta atenção. Se você está com a Bíblia fechada no cantinho, não interessa se você leu ou não leu, se ela está fechada ou está aberta. O que está escrito ali é a palavra de Deus e pronto. Ela é sempre a palavra. Certo? Não precisa que você acrescente nada. Está lá. Está escrito. Foi Deus que escreveu. Óbvio, através, da inspiração que ele deu aos diversos escritores da palavra, mas foi Deus que ditou todas essas coisas, está aí. Quando você só lê a palavra, ela já tem ação, só de você verbalizar ela, ela já tem ação. Se você tiver a oportunidade de ler algumas coisas, por exemplo, uma vez eu li um livro sobre o começo da história da igreja luterana, onde Lutero, que você sabe, uma pessoa usadíssima por Deus, e Deus ministrou no coração dele, e nesse livro relata que quando as pessoas começaram a ter acesso à Bíblia, porque a Bíblia ficava lá guardada, ninguém tinha acesso, para você ler a Bíblia você tinha que ir lá pedir a alguém, tinha uma pessoa específica e tal, ele tirava um cadeado, a pessoa lia a Bíblia para você, e depois fechava o cadeado. E aí, quando Lutero ele começa a divulgar a Bíblia, e aonde Gutenberg é muito usado por Deus nisso, que ele traduz a Bíblia, as pessoas começaram a ter, nesse livro relata que as pessoas começaram a só ler o livro de Mateus, e ficaram assim, impactadas, saíam pelas ruas falando, eu conheci Jesus, mas ninguém pregou, não, ele só leu em voz alta. Então a Bíblia tem um poder tremendo de ação, querido. Você vê relatos de missionários, de pessoas que nunca tinham acesso à Bíblia,
e só começaram a ler e o Espírito Santo já começou a ministrar, porque ela é a palavra de Deus. Ela, entendeu? O que está escrito ali tem um poder tremendo, porque até os dias de hoje não se existe um livro antigo tão atual, né? Tudo que nós falamos se aplica, porque a Bíblia é um livro vivo. Você entende isso? A gente fala, por exemplo, existem línguas que a gente chama de línguas mortas. Por latim é um exemplo. O que é uma língua morta? É a língua que ela não existe evolução mais. Ela parou naquele tempo, ela nem se pratica muito. A Bíblia é interessante que ela é multilingual, ou seja, tudo que está escrito nela é vivo, independente se a língua está viva ou não. Você entende isso? É um negócio sobrenatural. Quem conhece a Bíblia, até nos detalhes, vê dentro da Bíblia algo diferente. Pode ser a pessoa mais cética que for, querido, mas você conversa com os detalhes da Bíblia, são coisas que chamam a atenção. Então você vê Pedro ali falando do projeto de Deus, onde ele apresenta Jesus como Cordeiro, a referência com Isaías, né? Aquilo impacta tanto aquela casa, que todo o Espírito Santo encontra lugar no coração deles naquela hora. E você vê como isso é difícil hoje. Às vezes a gente vê culto, entra, sai culto, a gente tem microfone, tem som, e às vezes 3 ou 4 pessoas se convertem. Agora você vai numa casa que não tinha microfone, não tinha Facebook, não tinha chamado nenhum para culto, Cornélio pega, chama um grupinho todo, e todo mundo que está lá, o Espírito Santo derrama, todo mundo se converte. Você entende? Como é que o Espírito Santo, ele não precisa do seu recurso para isso, ele só precisa que você anuncie a palavra, ele só precisa que você promulgue a palavra. Você imagina Pedro levando a palavra, e a Bíblia fala que não sei quantas mil pessoas ouviram e se salvaram, e você imagina aquele multidão todo, Pedro sem microfone falando, mas que eles conseguiam ouvir, a Bíblia fala que esse povo ouviu. Então você entende como é que tem o sobrenatural de Deus só pelo fato da leitura da palavra? Então essa experiência de Pedro nos faz ver a importância dos dois lados. Primeiro, existe um grupo que é propenso a receber a salvação, e existe um grupo que é propenso a levar a salvação. E aí você precisa entender isso. Se já recebeu a salvação, então agora a sua missão é levar a salvação. Esses grupos, isso não acabou, isso continua. Isso que acontece com Cornélio, um homem que tinha todo o requisito humano, talvez, para nem precisar buscar Deus. Ele era rico, ele tinha poder, era um homem influente, era um homem que tinha um certo berço, só fazia parte da corte italiana, soldados que tinham linhagem, tá? Depois você dê uma lidinha na história, você vai ver isso. Cornélio era um homem que tinha tudo, não precisava, humanamente falando, de nada disso, mas ele tinha um relacionamento com Deus a ponto de Deus ver e olhar para ele com misericórdia. Então as pessoas que você vê, não se impressione com pessoas que têm posses, com pessoas inteligentes, né? Tem aquelas pessoas que são tão inteligentes que você tem até medo de falar do evangelho para ela, né? Que é capaz dela contestar coisas que, né? Mas não se impressione, por quê? Porque todos são candidatos à salvação, querido, independente de estudo, de formação, de credo. Não existe coisa mais universal do que a salvação. Então, você não pode se amedrontar diante disso. Como no livro de Pedro fala, você tem que saber com amor e com carinho justificar a sua própria fé, né? Então, querido, olha esse encontro maravilhoso que existiu, olha só que coisa, Pedro, aí, vendo aquilo, ficou maravilhado. Pedro foi com um grupo também, aquele grupo que estava com ele, viu aquilo e ficou maravilhado. Como pode o Espírito Santo também ser derramado nos gentios? Só que olha só, o grupo da cúpula dos discípulos chamaram Pedro para Pedro prestar conta. Vem cá, Pedro, que história é essa aí que você foi na casa de um gentio e chegou lá, fez culto, língua estranha, que negócio é esse? E Pedro teve que explicar o que aconteceu, contar a história. Aconteceu assim, aconteceu assim, aconteceu assim.
eles ficaram maravilhados de ouvir o que Pedro falou, porque na mente, só que eles esqueceram que Jesus falou que eles deveriam anunciar o evangelho até os confins da terra, mas aquilo ainda não tinha entrado, não tinha naquele momento entrado. Querido, nós estamos há mais de 2000 anos depois, e muitos de nós ainda nem entrou, entendeu? Então o Senhor nos chama nesta manhã, olhando para essa experiência de Cornélio e de Pedro, e aí eu pergunto, você foi chamado para levar a salvação, porque você recebeu ela. Se você que está em casa, se tem alguém aqui que entende que precisa ainda aceitar Jesus Salvador para a sua vida, nós vamos orar com você. Se você que está em casa, quer aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, apresenta a sua vida nessa hora ao Senhor, confesse a Ele, porque existe um projeto que vai muito além do que essas paredes. Aqui não é só um recurso que Deus nos deu, é um recurso maravilhoso, aliás, porque nós estamos aqui falando e pessoas em vários lugares estão ouvindo. Mas o recurso maior que Deus nos dá é a ação do Espírito Santo na nossa vida, querido. Porque ela é transcendental, ela é independente de tempo, de idade, de formação, de cultura. Entende? Ela vai além, ela quebra barreiras. O Espírito Santo é aquele que vence as barreiras. E esse texto é um exemplo disso. Você já deve ter ouvido esse texto em outros momentos, em outras pregações. E aí você vai ver como é importante naquele momento, você vê que Deus precisou agir dos dois lados para mostrar a importância que existia de que os gentios fossem salvos. A importância daquele momento, a ponto de que a ação de Cornélio, a palavra fala ali que as memórias, Deus olha para a história de vida de Cornélio, e ele vê esse homem, apesar de ser bom, apesar de ter dinheiro, apesar de ser inteligente, apesar de ter berço, ele precisa de salvação. Então eu vou apresentar ele a quem vai anunciar para ele a salvação. E aí do outro lado, olha para Pedro, um homem bom, um homem de oração, estava orando quando chamou, né? Mas ainda precisa tirar algumas barreiras que estão na vida dele. E aí Deus vai lá e faz esse link celestial, vamos dizer assim, né? Deus ainda tem muito para fazer na nossa vida, querido. Deus vai apresentar muitos Cornélios para você. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida nesse instante. Se coloque de pé, nós vamos. Aleluia. Antes de a gente orar, eu queria levantar aqui uma oração, né? Pelo nosso irmão Tião, né? Ele está internado com problema de coluna, não é isso? Vamos orar por ele. Nosso irmão Carone, que a gente ouviu que está se recuperando, né? Mas ainda está internado, ainda é motivo das nossas orações, né? Tenho certeza de que o Senhor já tem um propósito para essas coisas, né? Tenho certeza de que nossa oração aqui vai mover muito ainda do que tem a acontecer. Vamos orar? Senhor Deus, nós oramos nesse instante. Senhor, nos ensina, Senhor, a vencer as barreiras, que possamos encontrar oportunidades para anunciar a salvação tão maravilhosa que o Senhor nos deu, de um reino tão maravilhoso que o Senhor nos apresenta, que possamos ser agentes atuantes disso, Senhor, no Teu reino, que aqueles locais, que as pessoas que no seu local de trabalho, tem pessoas que precisam ser alcançadas, que o Senhor nos ajude a identificar essas oportunidades. Oramos, Senhor, pela vida do nosso irmão Sebastião, que o Senhor abençoe a vida dele nessa recuperação. Senhor, ajuda, retira as dores, Senhor, toda a situação. Senhor, abençoe também nosso irmão Carone. Senhor, que ele possa sair daquele local, Senhor, breve, testemunhando do que o Senhor fez na vida dele. E todos aqueles outros que se encontram enfermos, que o Senhor também possa estar agindo na vida deles, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus.